10 horas, 20 minutos, 20 graus a temperatura. Papos de Mulher da Manhã deste sábado recebe aqui na bancada a Dani Felicete, enfermeira, podóloga, atua na Vivendi, para falar sobre os cuidados com os nossos pezitos na reta final da estação mais quente do ano. A Dani esteve conosco em janeiro do ano passado, justamente para falarmos sobre isso, porque o verão coloca o pé à mostra e nos lembra de ter um cuidado maior com ele. E a gente quer saber se tem que cuidar o ano todo ou de fato é só no verão mesmo. Dani, bom dia, prazer tê-la conosco. Bom dia, prazer é meu estar de volta aqui, né? Dani, começo te perguntando, se cuida do pé o ano todo ou só no verão quando ele fica na sandália e aí o negócio fica feio, às vezes fica feio. O ideal é cuidar o ano todo, né? Manter uma periodicidade em visitas preferencialmente com podólogos, para poder manter ele aí sim, chegar no verão e poder expor os pés. Dani, por que esse cuidado? Eu já te fiz essa pergunta no ano passado e eu vou repetir essa mesma pergunta. Por que a importância da visita ao podólogo, a esse profissional que é especialista no cuidado com o pé? Ou com as unhas, né? Não necessariamente só com o pé, ou só o pé. É um conjunto, né? O pé como um todo, além das unhas, porque vai ter algumas patologias, doenças, assim, que vão estar relacionadas ao pé. Então, a importância de visitar um podólogo e não uma pedicure tradicional é pela capacidade, né? Não que as manicures não estão capacitadas, mas são duas profissões bem diferentes. Uma acaba complementando a outra. Mas a podologia, na verdade, ela é um curso com uma formação um pouco maior do que uma pedicure, que vai fazer um cursinho assim de curto tempo. E daqui a pouco... o curso de podologia ele é reconhecido pelo MEC, então ele acaba sendo mais assim voltado à saúde dos pés e não à estética. Entendi, mais para esse cuidado da área da saúde. E aí a gente está falando aqui de unha encravada, de calos, do que a gente está falando? De tudo. De tudo isso. De tudo isso. Tudo que seja relacionado aos pés. Micoses, fungos. Agora no verão é muito comum as pessoas terem pé de atleta, que na verdade é a popular frieira, né? Então tem que ter um cuidado sim, para daqui a pouco a gente entrar no inverno, que o pé vai ficar mais abafado, mais escondido, e aí está mais propício a desenvolver algum tipo de micose e fungo. Deixa eu te perguntar justamente sobre o pé de atleta, porque essa semana, quando nós divulgávamos a tua participação, a pauta micoses e pé de atleta apareceu bastante. Do que a gente está falando? Porque pode ser dúvidas de muitas pessoas, porque é muito comum. Se pegar assim, um percentual de a cada, 10 pessoas, daqui a pouco 7 ou 8 tem alguma indicação de podologia. E dentre essas, mais ou menos a metade já teve ou tem pé de atleta, que é a frieira. Então, ele é muito comum, assim, agora, no verão, a gente acabar pegando em banheiros públicos, piscina, praia. E aí vai ter que ter um acompanhamento, um tratamento, na verdade, de quase que o ano todo. Porque a micose, assim como o fungo, é muito fácil de se instalar, mas é muito mais difícil de tratar. Então, tem que ter persistência. Quando a gente fala da frieira, que é a micose, não é apenas um incômodo ali, um pequeno corte entre os dedos, é algo maior. Sim. Pode começar, sim, como uma fissura menor, mas ela, em alguns casos, ela acaba se espalhando pelo pé todo. Então, acontece a escamação, muito parecido com bolhas. Aí escama, fica a pele avermelhada, daqui a pouco abre um pouquinho, então é uma porta de entrada para outras infecções também. Então, por isso da importância de qualquer
a normalidade não, mas qualquer coisa que a pessoa verificar no seu pé, que procure ajuda logo, quanto antes, porque daí tem um menor tempo de tratamento. Toda mancha escura na unha é fungo? Não. Pode ser um trauma causado na unha, uma batida, um calçado apertado, muito comum acontecer no inverno. As pessoas esquecem um pouco do corte das unhas e aí acaba usando um calçado que aperte, então vai causando um trauma. Tem um paciente que eu estou acompanhando agora que foi o uso de uma única vez de um calçado que sentiu que apertou e a unha ela ficou assim de uma coloração mais escura assim e ela acaba caindo, né? Ela vai crescendo, mas aí esse tempo assim é de 6 a 7 meses, então tem que ter um acompanhamento. E por isso também da importância de estar com as unhas sempre bem aparadas, curtas. Curtinhas, mas aí não pode cortar de qualquer forma. Não. Não adianta a gente ficar cutucando a unha, não vai te levar a lugar algum. Tem esse detalhe também, que o corte correto é o que vai prevenir muitas coisas também. E que pode ser a unha engravada, né? Que a maioria dos casos ela é causada pelo corte incorreto das unhas. A unha encravada, ela pode ser causada só pela forma que eu cortei errado. Sim. Não nasci com a unha encravada. Não, ninguém... existem casos, mas sim bem distintos, mas sim de bebês que nasceram com a unha engravada pela posição que ficou no útero da mãe. Pode acontecer, mas assim, é muito raro. Então, geralmente... comum é o corte. O comum é o corte errado da unha. Inclusive nos bebês? Principalmente nos bebês. Porque essa foi outra pergunta que apareceu, né? Unha encravada no bebê também é resultante do corte? Sim, porque a gente pensa em cortar os cantinhos. E aí, nesse corte do cantinho que pode provocar, que pode causar o encravamento da unha. O correto seria cortar quadradinha? Sim, retinha a unha. Retinha a Sempre unha do bebê. reta. Do pé do adulto também. Do adulto também. É que a gente tem uma vontade de dar uma arredondadinha na unha, né? Todos temos. Parece que seria o ideal, né? Mas não, a gente já sabe que deve ser assim, retinha. Bom, diga. Voltando ao assunto dos bebês, o que pode acontecer também é o uso de meia, que tem a costura, que fique roçando na unha, pode provocar um desconforto e também os body de pezinho, os tip-top. Porque a gente sabe que bebê, de um dia para o outro, já não serve mais. Então, tu às vezes até tenta usar. Mas aí o desconforto e o incômodo que causa no bebê pode sim, daqui a pouco, causar um trauma na unha pelo fato de estar apertando. E o bebê não sabe reportar, né? E o bebê não sabe. Isso. Então a gente não sabe o que está acontecendo. Olha só como é importante. No adulto, então, a unha encravada normalmente é resultante do corte ou também um sapato apertado pode contribuir? Não, a unha encravada geralmente é do corte. O sapato apertado piora a situação. Piora a situação, dor. Porque, sim, vai ter dor, latejamento, né? Daqui a pouco pode piorar uma inflamação se já está no começo. Mas a unha encravada geralmente é pelo corte. E Dani, pensando nos meninos, nos rapazes que nos acompanham agora, atletas de final de semana, joga futebol, tá com aquela unha escurecida e aí coloca na culpa do fungo. É fungo ou não? Vai depender de cada caso. Vai depender de cada caso. Mas não necessariamente seja. Não necessariamente seja, porque pelo fato de usar a chuteira mais apertada, pode causar um trauma, que é a pressão que faz a chuteira, enfim, na unha, e aí faz um trauma. Essa coloração escura, na verdade, é um sangue, né? Um sangue coagulado que fica aí. E tem que tirar ou dá para esperar ir crescendo e caindo e seguindo a vida dessa forma? Depende. Se for uma batida bem forte, a gente até faz a drenagem do sangue, se for recente também, porque se for tipo coisas de 2, 3 dias já não tem mais como fazer essa drenagem. Então, deixa aí e vai crescendo fora. Faz o acompanhamento, porque lá pelas tantas a unha ela pode escamar por cima,
Então, faz o corte, o que for necessário ali, mas tem que ter o acompanhamento. Porque é nessa hora que nasce na gente um desejo surreal de dar aquela cutucada, né? De mexer. De agilizar ali o processo que a unha tá crescendo e daí a outra tá caindo. É uma confusão quem já passou por isso. Dani, pergunta também da nossa audiência. Os calos. Os calos, a podóloga é a profissional que vai ajudar também nesse aspecto. Sim. A gente acaba tendo uma técnica e instrumentais específicos para a retirada desses calos e calosidades, que geralmente são causados por pressão também, um calçado, uma tirinha de alguma sandália pode causar um calo na parte de cima do dedo, não necessariamente embaixo, e também, principalmente quando vai usar um calçado pela primeira vez, que não está moldado à forma do seu pé. Bem comum acontecer de formar um calo, sim, e a gente seguir o ano todo com aquele calinho pelo uso de um calçado que seja por uma única vez. E lá pelas tantas começa a incomodar, né? Porque daí em outro sapato aquele calo incomoda. Sim, sim. E tem como retirar. Tem como retirar. Agora, a pergunta que foi unânime, e aí talvez tenha sido também o que tu mais ouviu lá no consultório. Os pés ressecados, rachados neste verão, mais do que em outros. Por quê, Dani? Tu também ouviu bastante sobre isso? Também, sim. É uma queixa bem comum. Acredito que seja pelas altas temperaturas, que na verdade o ressecamento ele também depende de vários processos, é um conjunto como um todo. Então, se a pessoa toma bastante água, vai fazer diferença se a pessoa se hidrata ou não, porque o ressecamento tem a ver com não hidratação, tanto da pele, então acaba atingindo os pés também. O ideal seria passar esfoliante uma vez por semana, né? Tem aquelas pessoas que têm o hábito, ou daqui a pouco um costume, de lixar os pés em casa, todo dia no banho. Isso não é recomendado porque o organismo entende que a formação dessa pele mais grossa, assim, vamos dizer, de células mortas, acaba sendo uma proteção. Então, se a gente retira todos os dias, o organismo vai produzir mais. Então, o ideal também seria uma vez por semana, a cada 15 dias. E aí... Olha, eu acho que essa é uma grande revelação, porque muita gente que está acompanhando agora tem aquela lixa, que é a lixa mesmo, ou que tem aquela pedrinha lá no banheiro e acha que lixar todos os dias é o ideal. Mas não é. Acaba prejudicando de certa forma, é um excesso. Sim. E aí, para tratar o ressecamento, existem cremes específicos, né? Mas aí também precisa ser avaliado se é um ressecamento de falta de hidratação, um ressecamento, vamos dizer, normal, ou já é uma consequência da micose. Porque também pode ser. Também pode. Então, tem que fazer uma avaliação, porque se for ressecamento de micose, o tratamento é com antimicótico, antifúngico, enfim. E se for só ressecamento assim meio que normal da estação, por fatores externos, poeira também, que a gente acaba usando calçados mais abertos, então sempre vai ter fatores externos que vão influenciar, aí a gente pode tratar com cremes, bem específicos também. E a podóloga também é a profissional que pode orientar. Com certeza. Porque tem cremes que são incômodos, né? Parece que eles não absorvem bem, talvez não é o ideal para a pele, daí o pé fica com aspecto de oleoso, com aspecto de úmido, porque a gente às vezes não sabe o que está usando, né? Não sabe, isso aí. Dani, as mulheres que nos acompanham agora e têm o hábito de ter a unha do pé pintada, sempre, tira um esmalte, já coloca o outro, tem algum problema ou é mito que tem que a unha respirar? A unha em si não tem pulmão, né? Mas Grandes revelações no dia de hoje. Mas ela precisa de um tempo, sim, para recuperar, porque o esmalte é químico, né? Então, é uma composição química que tu tá sempre botando na tua unha. Aí, o ideal seria a pessoa que nem faz toda semana, um dia antes de visitar a manicure, retira o esmalte em casa, para ter esse tempinho, assim, de não estar sempre com produto químico,
né? E no caso dos pés, que não se faz com tanta frequência, o ideal também seria tirar 1, 2 dias antes de pintar novamente. Tirei o esmalte, Dani, e a minha unha ficou embranquecida. Aquele branco que fica na unha não necessariamente é fungo, não necessariamente é um problema. Não, justamente fica esse branco pela composição química do esmalte. Muito tempo o esmalte na unha. Mas pode perceber que é uma coisa bem superficial e que daqui a pouco, usando um creme, fazendo uma hidratação na unha mesmo, já resolve de um dia para o outro. Importante, não cutucar a unha em casa, ficar mexendo ela em casa, mas se for fazer, também ter cuidado com os instrumentos que está usando, né? Todo mundo usa, não foi higienizado de forma correta. Em casa a gente nem sabe como higienizar de forma correta, né? Que na verdade em casa teria que ser cada um ter o seu kit, os seus instrumentais e não compartilhar. Porque muitas micoses, fungos acaba passando de um pé para outra pessoa, né? Enfim. E aí nos locais a gente tem a esterilização por autoclave, que é a única que realmente é 100% segura. Então, em casa a gente não tem como fazer isso, né? As pessoas não vão ter uma autoclave somente para o seu uso. Dani, quem quer saber mais sobre o teu trabalho, quer mostrar os pezitos para ti, para ver se tem solução, quero dizer que na maior parte das vezes tem solução, gente, porque até os meus tiveram e olha que o negócio era divertido. Dani, quais são os teus contatos? Podem me chamar, então, pelo Instagram, Daniela Felicete. Daniela Felicete, com 2 T's. Com 2 T's, Daniela com Y. O Instagram da clínica, então, Clínica Vivende. Ou até pelo meu número de telefone. Que é o 9677-5410. 99677 5410. 5410, telefone da Dani. Dani, obrigada por estar conosco, gerando esse conteúdo de valor aqui para a nossa audiência, mais uma vez, com grandes revelações, viu? Não adianta ficar cutucando a unha em casa, gente, e cada um tem que ter o seu kit, senão também tá passando micose e fungo de um pro outro e não é divertido, mesmo que entre os membros da mesma família, né? Cada um com o seu pé, cada um com o seu kit. Bom final de semana, até a próxima. Muito obrigada novamente. Um beijo para minha mãe, para minha Dina. Verdade! Que estão escutando. Tu tá indo para lá depois? Sim, daqui a pouco tô indo para lá. Hoje é um dia ótimo pra polenta. Então podemos pensar no almoço. Pessoal, vamos começar a polenta aí que a Dani tá chegando. Um beijo. Qual é a localidade lá mesmo? É Progresso. É Progresso. Um beijo pro pessoal de Progresso, sempre na escuta. Aliás, depois tu me manda se já tá chovendo lá, né? Porque normalmente a chuva chega antes lá em Progresso. E aqui, como já choveu, mas eu queria te atualizar que tu tá de costas pra janela. Durante a tua entrevista, a chuva parou, o sol apareceu e agora voltou a chover de novo. Que loucura. Beijo, bom final de semana, Dani. Beijo, igualmente. 10h38, intervalo comercial e, na sequência, o lançamento do Talks com você para a temporada 2023.